Você se sente confuso? Muitas pessoas relatam o sentimento de estarem perdidas. Eu sou Natan, Me chamo Matheus. nós somos a Escola do Sentido e hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse sentimento de confusão a partir do viés da logoterapia. E Matheus, o que é que você acha que a gente poderia dizer um pouco sobre esse sentimento de confusão? Na verdade, cada vez mais a gente vê facilmente pessoas chegando até nós nos diferentes espaços, seja socialmente, nas nossas amizades, na nossa família, mas também nos consultórios, já que estamos aqui falando de psicologia, e tendo esse sentimento de estarem perdidas diante da vida, diante de si mesmas, não sabem quem são, não sabem o que devem fazer, como devem agir diante da vida e se sentem, portanto, perdidas, angustiadas, ansiosas, confusas. Então, a gente está falando de uma perspectiva muito de uma pessoalidade, né? De uma pessoa que vivencia uma experiência e que se sente de uma determinada forma, muito comumente e em grande escala nos dias de hoje. E é interessante, né, porque a gente está falando de pessoa, e é muito interessante que a logoterapia ela insiste muito no conceito de pessoa, não sujeito, não às vezes um indivíduo, mas foca na pessoa, e aí já está inserida uma certa visão de homem, creio eu. Já estamos entendendo aqui um universo onde o homem ele é livre. Mas o Frankl também vai falar muito de livre para algo. Exatamente. E qual o conceito que a gente poderia dizer que está muito ligado a isso? Bom, na verdade, isso é importantíssimo. Essa visão de homem da logoterapia, ela vai ser muito importante para compreender também esse sentimento de estar perdido. Porque, na verdade, antes de falar do estar perdido, temos que nos perguntar sobre quem está perdido. Quem de fato é, né? Antes de dizer o que não é. Será que os animais também têm essas questões existenciais? Então, a gente está falando de uma pessoa, de um ser humano, portanto, de uma visão de homem. De um ser que não se contenta somente com uma dinâmica instintual, mas que tem uma sede, uma busca interior para algo maior, para uma vivência de um sentido na vida. Então é justamente atrelado a essa dificuldade atual de encontrar um sentido na vida que muitas vezes as pessoas tentam qualquer caminho, qualquer escolha, tentam fazer o que as outras pessoas fazem, o que todo mundo está fazendo. O tal do conformismo, né? O tal do conformismo, dito do Frankl. Tentam se orientar a partir daquilo que os outros esperam ou querem, exigem dele, que seria o totalitarismo, que o Frankl fala. Então, há uma tendência, diante de muitas possibilidades que estamos vivendo hoje na cultura atual, onde tem muitas possibilidades de valores também a nos guiar, diferente de outros tempos, que exista uma dificuldade muito grande de saber, mas espera aí, qual é o meu caminho? Qual caminho seguir? Só que, ao mesmo tempo, isso não é algo assim, desprezado, porque, por sermos seres humanos, nós temos essa vontade de sentido. Há um desejo interior que não pode ser desprezado para todas as pessoas de encontrar essa orientação existencial perante a vida. Então, o que acontece é que muitas pessoas estão tendo extrema dificuldade de saber como se orientar diante da vida. Na verdade, isso é tão presente que até mesmo uma pergunta que às vezes a gente faz em consultório de como a pessoa está se sentindo diante dessa situação. É difícil dela reconhecer a si mesma, reconhecer o que sentiu, dar nome ao que sentiu. Nomear é muito difícil nesse contexto. Exatamente. Às vezes parece... E a gente não é estimulado a isso, né? Dizer como a gente se sente, né? O que é que se passa com a gente, quem a gente é, né? Todas essas perguntas são muito diferentes, são muito difíceis a gente ver no nosso cotidiano. E eu achei interessante que você mencionou, sempre na clínica a gente pergunta, né? Um pouco sobre como, sei lá, mas isso começou desde quando? E foi muito legal que você falou assim sobre o estado da cultura de hoje. E o estado da cultura, como a gente colocou, é uma conjuntura em que os valores estão perdendo força. E quando a gente comenta sobre os valores estarem perdendo força, não estamos dizendo da inexistência deles.
Os valores ainda existem. Mas a gente entende hoje em dia, e o Frankl comenta muito sobre isso, que antes nós tínhamos os 10 mandamentos. E hoje nós temos os 10.000 mandamentos. Digamos assim, nós temos vários locais, vários vetores, várias instâncias que puxam o homem, ele se sente muitas vezes para onde ir. Um estado de muita confusão. E como você falou, até dos animais, nós não temos o instinto para dizer o que é que nós vamos fazer agora. Sim. E tem um outro movimento bem perigoso presente na sociedade, que tem a ver também com esse estar perdido, porque ao mesmo tempo que existe uma angústia, uma ansiedade, um incômodo existencial por parte de muitas pessoas que fazem elas se reconhecerem como perdidas, confusas diante da própria vida, há também um movimento de não responder a isso, de não olhar para isso. Há uma cultura hoje muito presente de pessoas que tentam o tempo todo e imediatamente, a qualquer custo, desviar o olhar da sua angústia, da sua ansiedade, da sua dor, do seu incômodo existencial. Mas se eu não olho para isso, se eu não, de algum modo, tenho contato com essa atenção que é a minha atenção, como eu vou ter a oportunidade de reconhecer o motivo dela estar lá? Como eu vou ter a oportunidade de dar uma resposta a algo que sequer eu conheço em mim? Eu não sei o porquê eu estou me sentindo angustiado, eu não consigo dar espaço para que eu possa me conectar com as minhas possibilidades. E acabo me dirigindo somente a uma tentativa de injetar, compensar, injetar prazer, injetar distrações existenciais para que a gente não acesse aquela dor, aquele incômodo. Contudo, é como varrer para debaixo do tapete, porque nada se resolve e, na verdade, se prolonga dentro de mim o sentimento, né, do estar perdido, do estar confuso. E essa questão do que nos distrai, a gente vai abordar mais no vídeo 2, né? Mas a gente assim, vai comentando, né? A gente vai atravessando aqui os temas que vão ter uma sequência dentro dos vídeos que a gente está produzindo e que a gente já deixa o convite para que você continue assistindo também. E é muito interessante quando você falou questão de compensação. É muito comum a gente ouvir, às vezes nas redes sociais, o termo padrões de comportamento. Eles seriam padrões de comportamento, são às vezes sempre esse ciclo vicioso de sempre retornar às mesmas coisas, de sempre repetir as mesmas atitudes que causam sofrimento, que intensificam a angústia. E é muito interessante nisso que você falou também de se esquivar da responsabilidade. É muito comum também nos dias de hoje, todo local que a gente vê, a ideia de receitas. A ideia de alguma coisa programada, se você seguir o passo a passo bem direitinho, tudo vai dar certo e não vai ter problema nenhum no caminho. E a gente não pode sair da zona, digamos assim, de conforto de forma nenhuma. Sim. A gente não pode se lançar. Sempre estamos, digamos, sempre tem que ser seguro. Nunca pode ser um caminho difícil. Inclusive, depois a gente vai até colocar uma música que trata muito sobre essa temática, né? Exatamente. Que fala muito sobre a importância da gente aprender a sair desse caminho confortável. Da gente entender que o estar perdido não é o fim. Porque não é. O problema seria, na verdade, a atitude de fechar os olhos para o conceito de sentido da logoterapia. Exato. Na verdade, a própria crise pode ser uma grande oportunidade na vida. Sim. É quando a vida muitas vezes nos traz algo que nós não podemos nos esquivar e temos que olhar para aquilo e dar uma resposta àquilo. E isso é muito importante que aconteça. Na verdade, a grande diferença está na atitude, na forma com que olhamos e nos posicionamos diante da vida. E muitas vezes a gente faz um esforço muito grande para desviar o foco dessas tensões, quando na verdade o próprio Frankl nos coloca duas coisas sobre essa tensão. Primeiro, que a atenção ela é inegociável. E é um convite também. É um convite da vida, né? A vida nos coloca situações e nós que temos que responder a ela. Como vamos nos colocar diante dessa tensão, isso, né? E é uma resposta muito singular. Por isso que é difícil mesmo de a gente saber qual é o sentido da nossa vida ou qual é a melhor resposta a dar uma situação, porque cada pessoa, cada situação e cada momento exige uma resposta
diferente, uma resposta única e irrepetível de uma pessoa única e irrepetível. Mas Frankl nos alerta o seguinte, que a atenção ela é inegociável. Pelo simples fato de estarmos vivos, nós iremos vivenciar tensões e essa tensão está atrelada à ideia de sentido na vida. Se a gente quer deixar de estar perdido na vida, precisamos estar minimamente abertos a vivenciar as tensões. A tensão entre o quê? O que é que significa essa tensão? É uma tensão entre o que eu sou hoje e o que eu deveria ser. Porque embora tenham muitas possibilidades de valores que possam atrair o ser humano nos dias de hoje, muitas possibilidades, mais do que outros tempos, existem aqueles valores que me atraem em particular, que falam para o Natan, que falam para o Matheus, que falam para você que está assistindo a gente, mas que diferem de um para o outro. O que cabe a mim, com a minha vida, o que me atrai em particular, o que eu me sinto chamado, convocado, a partir dos meus afetos, a realizar na minha vida, não é a mesma coisa que você se sente. Né? Só que muitas vezes, quando eu fecho os olhos para a atenção, eu viro as costas não só para um desconforto, para uma ansiedade, para um incômodo, para uma angústia. Eu viro as costas para as minhas possibilidades e para mim mesmo. Para a oportunidade de me conhecer, para a oportunidade de compreender o que cabe a mim em cada momento. É interessante porque a logoterapia, às vezes, ela é encarada como uma abordagem demasiadamente assim, otimista. Mas eu acho interessante porque ela vai ao encontro do sofrimento, do desconforto. Ela não vira as costas para isso. É muito interessante, o Frankl sempre diferencia uma vida confortável, uma vida de sucesso, de uma vida de fato significativa, de uma vida que realmente se orienta para aquilo que é valoroso. E com certeza que a gente entra muito no conceito, acredito eu, de consciência, de uma consciência que é voltada para o sentido, uma consciência que é voltada para os valores, como essa orientação, esse posicionamento diante desses eventos, desses elementos, não é nada confortável. Exatamente. Aqui a gente já entra num campo que uma vida valorosa não é necessariamente a vida mais confortável. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas têm uma compreensão de que basta eu ter um valor na vida. Mas, na verdade, não é o valor é uma possibilidade de encontrar sentido na vida. Ele não é a garantia de que o sentido será vivenciado na vida. E nem sempre vai ser o guia perfeito. Nem sempre vai ser o guia perfeito, sim. A nossa própria consciência pode se enganar. Afinal de contas, somos seres humanos, né? Não sabemos tudo. Mas ela é o melhor guia que podemos... É o guia mais legítimo. É o amigo mais confiável que a gente tem na nossa Apesar dele falhar, né, também? Apesar dele falhar, afinal de contas, quem não falha? Sim. Na verdade, acho que a maior falha da vida não é a falha em si. É o medo de falhar que te impede de se abrir à vida e às possibilidades. Porque o risco, ele sempre estará presente. Seja no tomar uma decisão ou no evitar tomar uma decisão, ainda assim é uma decisão e ainda assim terá consequências. Então nós precisamos sair dessa ilusão de que iremos correr riscos ao nos posicionar. Uma ilusão de que, na verdade, existe a possibilidade de não correr riscos, porque não existe. Diante da vida, diante do jogo da vida, sofrimento está aí. Nós não temos como nos isentar desse papel de posicionamento. Cabe ainda, dentro dessa reflexão, entender que temos um risco, sim, teremos consequências, sim, e cabe a nós uma sabedoria de quais são os riscos que valem a pena, quais são os movimentos que, de fato, cabem a mim assumir esse risco, entender que esse risco é um risco que vale a pena, é uma consequência que vale a pena. Sabe o que acontece muito hoje? Eu vejo, inclusive, em muitos pacientes. As pessoas deixam de tomar decisões na vida porque elas não têm aquele controle sobre o que irá acontecer. Elas querem primeiro saber de tudo. Calcular tudo. Peraí, será que vale a pena? Vai lá fazendo toda uma métrica. Exatamente. Eles querem saber de tudo, ter controle absoluto de tudo para... Não, quando eu estiver nesse estágio, aí eu me abro para tomar a decisão. Aí eu me abro para sair do meu emprego, que eu detesto o meu emprego. Mas eu não sei se eu vou ter garantia de que vai dar certo num outro emprego, se eu vou arranjar um emprego logo, se eu vou ter condição financeira que eu tenho hoje.
mas eu sigo anos e anos angustiado, às vezes até desenvolvendo transtornos, o limite à sobrecarga emocional. Mas aqui é só um exemplo, isso acontece em diversas instâncias, situações da vida, porque a pessoa fica presa numa ideia que nunca vai chegar de uma total segurança, de um total controle Sim. de como as coisas vão se dar. Será que Às valeu vezes, a pena no final, né? isso, e às vezes a vida se perde, o tempo acaba, porque existe uma urgência no decidir, e a pessoa vive a vida que ela não queria viver. Ela vai se contentando com a miséria da vida. A miséria que não precisava ser vivida por ela. E isso acontece com muitas pessoas, gente. Sim. Muitas pessoas se encontram perdidas porque não se dão a oportunidade de trilhar um caminho para se achar. Muitas pessoas estão perdidas porque não escutam a voz que dentro dela grita por algo. A voz da consciência, né? A voz desse órgão do sentido, como a logoterapia fala, que nos comunica algo que precisa ser escutado, algo que pode ser tomado como atitude diante de uma situação. E aí a gente entra um pouco até naquilo que você mencionou e o Frank coloca. A consciência, ela é infalível? Não. A consciência vai orientar para o caminho mais fácil? Não. No entanto, cabe a gente... E eu acho muito interessante esse certo provérbio popular, né? Valer a pena. Será que vale a pena a situação atual? Será que vale a pena esse estado de confusão? Será que vale a pena esse estar perdido? Então, a voz da consciência, ela acusa, ela aponta. E apesar de não ser o caminho mais fácil, não parece ser a melhor das opções do estado atual. Exato. E aí fica o convite para quem está nos assistindo. Como você tem se sentido diante das suas escolhas, diante da sua rotina, diante da sua vida? Reconhecer afetos é algo importantíssimo para que a gente se guie para possibilidades que valem a pena na nossa vida. Se a gente está vivendo a nossa vida e a gente só percebe angústia, a gente só percebe ansiedade, a gente só percebe tristeza, cansaço, estresse, se a gente não colhe outros frutos afetivos diante das nossas decisões, das nossas rotinas, da nossa vida, algo precisa ser mudado. Tem algo sinalizando para nós, e a gente está fechando os ouvidos para isso muitas vezes. Sim, cegos e surdos. Porque assim, uma coisa é certa, o ser humano é um ser de possibilidade. Nós não podemos tudo. Nós não temos controle sobre tudo e não sabemos tudo. Mas nós sempre temos a oportunidade de um posicionamento e de uma escolha a fazer diante da nossa vida. Se não a escolha de mudar algo, a escolha de mudar a si mesmo. Se não a possibilidade de transformar uma realidade na realidade que eu queria, temos a possibilidade de transformar algo naquela realidade. Se não a possibilidade de fazer algo, a possibilidade de vivenciar algo, apesar disso tudo, sim. Contemplar algo, estar presente com os meus filhos, que eu às vezes fico no celular enquanto estou com eles, ou estou o tempo todo trabalhando até em casa, entende? E às vezes quando não dá para fazer aparentemente nada, ou vivenciar as coisas está muito difícil, ainda assim existem possibilidades. De uma vida digna, né? De você vida reparar, digna. Nossa, não consigo fazer... Não tenho a melhor possibilidade do mundo para os meus filhos, mas você pode tentar vivenciar da forma mais digna possível essas possibilidades. Isso, tomar uma atitude, escolher o como lidar e enfrentar uma situação que você vai ter que passar. Seja uma situação de sofrimento, seja uma situação que a vida traz para você que não era a situação, o lugar que você está, porque afinal de contas, nem sempre podemos nos dirigir aos lugares que queremos a todo momento. Ideia de sentido na vida é uma ideia de possibilidades, é um recorte do que é possível de fazer diante do momento atual, das circunstâncias atuais. O sentido não está fora das nossas possibilidades, ele não é um idealismo. Sim. Ele é bem realista. Ele é bem realista. Por isso que se fala de um otimismo, mas não é um otimismo idealista, de uma imposição. Você tem que ser positivo a qualquer custo. Você não pode olhar para o que há de negativo na vida.
Não é isso, né? A visão do otimismo trágico é uma visão da realidade vivida, de considerar, sim, os aspectos difíceis, trágicos, desafiadores, as tensões da vida, mas que há esperança. Sem perder a esperança. Mas sem perder o olhar para que as possibilidades sempre se fazem presentes dentro de cada situação. E a gente precisa ter, na verdade, uma flexibilidade existencial para vivenciar tudo isso. E seria interessante a gente trazer um pouco de arte, seria interessante a gente abordar um pouco de uma música que ela comenta muito sobre isso que a gente estava colocando. Muito sobre o sentimento de se sentir perdido. E como isso não é o fim. Como apesar dessa sensação de deslocamento, de confusão, ainda existe uma esperança. Na verdade, a música que a gente quer compartilhar com vocês é a música do Chico César, que fala Deus me proteja, é o nome da música, né? Ela começa falando Deus me proteja de mim, já é uma parte da música que eu queria comentar, porque a gente estava falando sobre o ser humano ser um ser de possibilidades. Sim. Na verdade, só quem pode nos tirar as nossas possibilidades diante da vida somos nós mesmos. Então faz muito sentido a gente ter essa reflexão para essa oração, né? Deus me proteja de mim. Porque eu que sou o impeditivo. Nós podemos ser ao mesmo tempo o herói ou o vilão da nossa própria história. Sim. Podemos, como o Frankl diz, colecionar tesouros, legados para a nossa vida, ou até lixos, né? Assim, as piores coisas. As piores coisas, a partir de quê? Dos nossos posicionamentos, das nossas decisões, dos caminhos que estamos renovando a cada novo momento, em cada nova escolha. Mas eu queria pular essa parte inicial da música e ir para os 2 trechos finais, que fala o seguinte: caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Vamos parar aqui, porque o tema que a gente tem conversado aqui com vocês é sobre o estar confuso, estar perdido. E aí a música vem falar justamente isso, né? Que de vez em quando se perder não é ruim. A crise pode ser uma oportunidade também. A crise pode ser uma oportunidade. Porque, na verdade, a gente nem se reconhece perdido. Às vezes a gente está perdido. E a gente não sabe. Porque a gente segue os roteiros, né? O que todo mundo disse pra gente que deveria ser feito. Eu tô fazendo, então tá tudo bem. Será que está tudo bem? Mas por que eu tô angustiado diante da vida? Se tá tudo tão bem, por que eu não tô bem com isso? Isso. Né? E aí, me perdendo, isso pode virar uma grande oportunidade. Se eu me abro a caminhar no caminho e tentar me achar. Então é necessário dar-se conta do nosso caminho. É necessário trilhar, se posicionar perante o estar perdido. E só você pode fazer isso, né? O psicólogo pode lhe ajudar nesse processo, mas ele não vai fazer nada sem você. A sua vida precisa de você, né? Nesse sentido. E a parte melhor, o trunfo aqui da música para relacionar com o nosso conteúdo é que fala no terceiro trecho. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido. Não olhar, não ver. Então o perigo não é se encontrar perdido e ponto. Mas é deixar sem ter sido. A gente deixa as possibilidades, a gente deixa a vida passar, a gente deixa ir seguindo. Não, eu vou adiando a tal da procrastinação. A procrastinação ou simplesmente, não, eu estou incomodado, eu estou triste, eu já estou há 10 anos aqui, mas eu vou fazer isso mais para frente. Deixa só eu estar melhor financeiramente, deixa só chegar o momento ideal. Eu passar no concurso público para começar a fazer tal coisa. Exatamente. E aí chega um momento que a doença chega. Chega um momento que a possibilidade acaba. Chega um momento que você é demitido. Né? Um caráter trágico. Né? Um caráter trágico. E as possibilidades que tinham antes não existem mais. Chega um momento que o casamento acaba. E por aí vai, né? A vida traz para nós confrontos, né? Confrontações, revelações de algo que às vezes nós não temos mais outra possibilidade senão lidar com aquilo. Mas hoje temos possibilidade, sempre temos, na verdade, possibilidade, mas hoje temos a possibilidade de escutar mais o que está falando dentro de nós. Essa sensação de estar perdido, incomodado, angustiado. E o grande risco que a música nos alerta é a gente deixar sem ter sido. É a vida passar e a gente não aproveitar a oportunidade de se posicionar e realizar certas coisas.
não olhar e não ver, não escutar o que precisa ser escutado diante da vida. Deixar de responder. Exatamente. Bom, pessoal, essa foi a nossa reflexão inicial, porque na verdade estaremos convidando vocês agora, né, para seguirem conosco na sequência de mais 2 vídeos que teremos falando sobre o complemento do tema de hoje. Hoje falamos, Natan, sobre o estar perdido, confuso. Mas muitas vezes, por que estamos perdidos e confusos também? Porque Barulho, estamos né? muitos barulhos ao nosso redor e não estamos conseguindo escutar direito o que precisamos escutar. Ouvimos a todos, mas não a nós Tem mesmos. coisas que nos distraem existencialmente e nos tiram de nós mesmos ou das possibilidades. E iremos falar mais sobre isso no vídeo de número 2 dessa Semana Existencial da Escola do Sentido e queremos te convidar para esse momento. Então fica conosco para compreender cada vez mais sobre a logoterapia e esses temas que tocam na nossa vida. E pessoal, a gente gostaria de convidar vocês para o evento online gratuito da Escola do Sentido, o nosso próximo aulão. Caso você tenha interesse em se inscrever, o link para entrar no grupo do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E o nosso tema, Matheus, qual é o nome? Nosso tema é a ponte existencial da confusão e do vazio, a autoria da própria história. Através desse link que está na descrição, vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp. Lá serão colocadas todas as informações sobre esse evento que está imperdível. Inclusive tem tudo a ver com essa sequência de vídeos. Sim. E os temas que a gente tem abordado. E lá também será colocado no dia o link do encontro ao vivo. O link para ter acesso à sala, né, onde estaremos ao vivo falando e também esclarecendo dúvidas e tendo a oportunidade de apresentar um pouco mais sobre a Escola do Sentido e os nossos projetos para cada um de vocês. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, me ilumine, zele e assim. Caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar.